Bem-vindo ao Clube dos 545. Que alegria poder falar da palavra de Deus. A palavra que sai da boca dele inspira homens inspirados por Deus, escreveram a seu tempo os mistérios que hoje são revelados para nós através de Jesus Cristo. Jesus descortina tudo que foi escrito no Antigo Testamento e que era sombra e que era figura, para que nós possamos hoje receber, de forma tão clara, de forma tão óbvia, a palavra de Deus. E não há como você olhar para a palavra de Deus e não ver a Deus, a não ser que você feche o seu coração e não queira acreditar, pois a palavra de Deus produz fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não simplesmente ouvir, escutar com esses ouvidos, mas ouvir com o coração. Vamos ouvir com o coração hoje. Hoje estamos em Levítico 10, fazendo essa meditação desse capítulo, e o tema de hoje é o Deus da graça e da ira. Tem gente que pensa que o Deus, ele numa época é graça e numa outra é ira, o Deus do Antigo Testamento é ira e o Deus do Novo é graça, mas não é nada disso. Deus é um todo com todas essas características, ao mesmo tempo que ele é ira, ele é graça, ao mesmo tempo que ele é amor, ele também é um Deus que é juízo, que julga. E nós vemos isso aqui neste capítulo. O verso-chave hoje, ou aliás, os versos-chave é o 1 e o 2 do capítulo 10. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo com atenção. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos de Arão, eram parte da família sacerdotal a qual Deus tinha escolhido. Moisés tinha consagrado Arão e seus filhos para servirem ali no tabernáculo, serem mediadores entre Deus e o povo. E os dois fizeram algo que Deus não tinha ordenado. Trouxeram vasos cerimoniais, os incensários, contendo brasas para queimar incenso, diante da presença do Senhor. O ato deles não está claro, mas alguns intérpretes vão dizer que eles estavam bêbados. Isso porque logo depois, da morte deles, o Senhor proíbe os sacerdotes de beberem vinho ou bebida forte antes de entrarem na tenda do encontro. Nós não podemos afirmar que este era o fogo estranho. Contudo, o fogo do incensário deveria ser retirado do altar de bronze, porque era o próprio Deus que acendia aquele fogo quando o sacrifício estava ali. E nos parece que Nadab e Abiú acenderam fogo por conta própria. E eles levaram então nos seus incensários, nos seus vasos, aquelas brasas que eles acenderam diante da presença do Senhor. A atitude deles foi inadequada e irreverente. Eles agiram pela vontade própria e com descuido, quiseram se promover, abusando da sua posição. Violaram as exigências de Deus e desprezaram a santidade de Deus. É interessante ressaltar que esse fato acontece logo depois, do capítulo 9, onde a glória de Deus se manifesta para todo o povo, ou seja, Deus inaugura um novo tempo de adoração, estabelecendo ordens claras. E eles agiram de forma indevida, de forma irreverente. Cada ato dos sacerdotes ali apontava para Deus. Contudo, eles desprezaram isso. Quando Deus começa algo nas nossas vidas, Ele também nos pede santidade, assim como Ele começou algo novo ali no capítulo 9. Isso é, fazer as coisas da maneira dele, do jeito dele. Santidade não é ser santinho do pau oco, a pessoa que se acha boazinha, não. É conseguir ouvir a Deus, e obedecer a Deus. Alguns querem trabalhar para Deus, adorar o nome dele, mas não querem se render a ele. Agem por conta própria, como se a vida espiritual estivesse desconectada da vida física ou emocional. E esse é o nosso erro. Desconectar as coisas físicas, emocionais do dia a dia, dizendo que elas não são espirituais.
Essa é uma ideia que vem do gnosticismo, que começou ali no século I, quando eles então começaram a dizer que a matéria era ruim e o espírito era bom. E se a matéria era ruim, não importava o que as pessoas faziam, elas podiam se entregar à libertinagem, cometer todo tipo de impureza. Ou, por outro lado, né, temos o ascetismo rigoroso, as pessoas que não se entregavam a nenhum tipo de prazer, como se aquilo fosse pecado. Mentira, né? Tudo que traz prazer vem do Senhor, só que precisa ser feito conforme as ordens e os limites que Deus estabeleceu. Sabe, Deus usa essa situação de Nadab e Abiú para mostrar que, na verdade, ele deseja que os seus servos tenham uma vida consagrada, porque isso alegra o coração deles. Segundo a carta de Pedro, ele diz que todo crente é um sumo sacerdote, ou melhor, um sacerdote do Senhor, chamado a se consagrar. Em Levítico, Deus se dirige diretamente a Arão e deixa claro o que deseja dos sacerdotes. Primeiro, que eles façam separação entre o santo e o profano. Né? Ou seja, eles deviam realmente fazer conforme que o Senhor pediu, e não trazer práticas pagãs, né? Ou fazer de forma independente, nada. Nenhum daqueles sacrifícios, nenhum daqueles atos ritualísticos. A segunda coisa que Deus pede para ele é que eles ensinem, né, aqueles que estão ali, né? Ou seja, que eles possam ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos ao Senhor. Vamos voltar aqui na primeira coisa que Deus pediu, né? Separar o santo do profano. Hoje nós também precisamos separar o santo do profano. Sabe, tem práticas que não cabem mais para nós, lugares onde a intenção é cair na prostituição, é se embebedar, sabe, é a glutonaria, sabe, meios onde acontece injustiça, impiedade, corrupção. Isso tudo o Senhor detesta e nós precisamos nos ver livres disso. Também o Senhor quer que nós ensinemos os nossos filhos, sejamos ensinados para ensinar. Ninguém que não é ensinado pode ensinar, não é verdade? Mas nós precisamos perpetuar às próximas gerações as verdades que o Senhor tem nos entregue. Deus escolheu caminhos puros e santos, de modo a sermos exemplo para o mundo e abençoados pelas suas mãos. Tudo que for fazer para o Senhor, faça da maneira certa, seguindo as suas orientações. E no final deste capítulo, a gente viu aqui um pouco da ira de Deus, né? Quando matou Nadab e Abiú, porque levaram fogo estranho, eles morreram. Mas no final a gente vê também a graça de Deus. Moisés ficou irado porque Arão, né, não quis comer ali das comidas que foram destinadas aos sacerdotes. E ele não entende o que está acontecendo e Arão se explica, dizendo: Moisés, eu não comi porque dessa refeição especial, porque eu estou chateado, eu perdi os meus filhos hoje. E Deus viu a integridade do coração de Arão e aceitou a sua atitude. Nós não podemos ser guiados por regras, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. As regras nos ajudam a manter as coisas organizadas, ordenadas, mas tem coisas que não, né, estão dentro das regras, que nós precisamos discernir a partir dos princípios dados por Deus. O mesmo Deus da ira é também o Deus da graça, né, para aqueles que agem com integridade. E como você tem agido? Né? De modo que o Senhor aplique ira na sua vida, ou de modo que Ele aplique graça na sua vida. Eu quero muita graça sobre mim, espero que você também deseje isso. Amém? Você recebe essa palavra de fé? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, ajuda-me a deixar aquilo que é enganoso na minha vida. Que eu me afaste de tudo que é sujeira espiritual, Senhor. Pai, não só isso, da independência, da petulância, da irreverência, de tudo que mancha o teu nome, o nome da tua igreja, Senhor. Ajuda-me a viver uma vida agradável. Por isso muda o meu coração, tira toda teimosia, todo egoísmo, todo orgulho, toda ingratidão. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Você orou comigo? Glória a Deus. Se não orou, ore também. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Amanhã voltamos para mais um capítulo da Bíblia. Um forte abraço, estamos juntos com Jesus. E não deixe de me seguir, né, lá no Instagram, seguir meu perfil, de se inscrever no meu canal, também do YouTube. Deus te abençoe, um forte abraço.